Enquanto Jesus nascia, amadurecia, ensinava às multidões e enfrentava a hostilidade dos líderes espirituais e das forças romanas, o que se desenrolava no restante do planeta? O que ocorria, por exemplo, na China, no Japão ou nas terras que viriam a ser conhecidas como o Brasil? Neste documentário, embarcaremos em uma jornada por diversos cantos do globo, precisamente no primeiro século, para desvendar essas narrativas paralelas. Iniciaremos nossa exploração pelo ponto mais evidente. Jesus passou a maior parte de sua vida nas terras da Galileia e da Judéia, províncias então sob o domínio do Império Romano. A Galileia era regida por monarcas leais a Roma, como Herodes, enquanto a Judéia era gerenciada diretamente por procuradores imperiais, a exemplo de Pôncio Pilatos. Assim, o local ideal para lançar nossa circunnavegação temporal pelos dias de Jesus é o epicentro do poder romano. O que se passava na própria Roma, enquanto o mestre pregava nas margens distantes do império? Naquele tempo, Roma desfrutava da era conhecida como Pax Romana, um intervalo de aparente tranquilidade nas fronteiras imperiais, sustentado por vigorosa repressão interna, guarnições armadas e uma carga fiscal opressiva. Essa fase fora inaugurada pelo reinado de César Augusto, que ainda ocupava o trono imperial no nascimento de Jesus. A capital simbolizava essa solidez e opulência por meio de construções imponentes, como aquedutos de engenharia admirável, vias pavimentadas que cruzavam continentes e outras maravilhas arquitetônicas. A urbe abrigava cerca de 1 milhão de almas, muitas delas oriundas de recantos remotos do Império. Tal influxo gerava um mosaico cultural vibrante, repleto de rituais devocionais a múltiplas divindades e escolas de pensamento variadas, incluindo o estoicismo, o epicurismo e o eterno platonismo. Deslizando o olhar para o sul, rumo ao norte da África, deparamo-nos com um panorama semelhante em termos de efervescência urbana. Ali se erguia Alexandria, metrópole fundada por Alexandre o Grande, no limiar do IV século a.C., e agora integrada ao vasto mosaico romano do I século. Como principal entreposto marítimo ligando o Egito à metrópole eterna, Alexandria pulsava com vitalidade. Os grãos do Nilo eram o pão essencial da economia imperial, elevando-a ao posto de uma das urbes mais cruciais, prósperas e densamente povoadas do mundo mediterrâneo, rivalizando em escala populacional apenas com a própria Roma. Seus moradores, vindos de todos os quadrantes do império, fomentavam um cadinho de práticas religiosas e intelectuais, um verdadeiro berço de inovação. Essa essência cosmopolita remontava a eras anteriores, quando os soberanos ptolomaicos, herdeiros de Alexandre naqueles domínios, atraíam eruditos de terras longínquas para estabelecer o renomado museu e, sobretudo, a lendária Biblioteca de Alexandria, tema de incontáveis sagas. Mas para ilustrar sua magnitude, consideremos Eratóstenes de Cirene, um dos principais guardiões da biblioteca no final do III século a.C. Ele estimou a circunferência terrestre com espantosa exatidão e com menor margem de erro a distância até a Lua. Tal façanha devia-se, em grande medida, ao tesouro de saberes acumulado onde laborava. Muitos que conhecem o relato imaginam-no perambulando pelo mundo, cravando estacas e medindo sombras. Na realidade, Eratóstenes realizou tudo de seu posto em Alexandria, munido de pergaminhos sobre astronomia, geometria e mapas, além de dados precisos sobre distâncias entre localidades. Esses últimos vinham de profissionais chamados bematistas, que frequentemente, a reboque de legiões como as de Alexandre, contavam cada passada para mapear rotas. Eratóstenes, assim, navegou por esse vasto repositório, formulando a indagação precisa e entrecruzando fontes para extrair respostas. Na sua época, tal privilégio era raro.
Seguindo nossa jornada pelo primeiro século, vamos dar uma olhada mais de perto no mapa e deixar as fronteiras romanas para explorar a atual Etiópia. É precisamente nessa era que surge o primeiro testemunho do reino de Aksum. Nos dias de Jesus, sem qualquer vínculo direto com sua saga, essa nascente potência reunificava fragmentos de autoridade dispersos após o ocaso de antigas hegemonias regionais. Aproveitando sua localização pivotal entre o Egito e a Arábia, Aksum emergia como força dominante na cadeia comercial que unia esses territórios, estendendo-se, por fim, do coração romano à Índia e até a China. Chegaremos lá em breve. Por esses caminhos fluíam incenso, temperos, marfim e, infelizmente, vidas humanas escravizadas. Moedas remanescentes dessa época revelam laços intensos. Séculos adiante, Aksum se tornaria um dos primórdios reinos cristãos. Virando para o Oriente, inevitável é evocar o Império Parta, o formidável rival de Roma. Sua ascensão datava do terceiro século a.C., impulsionada por nômades das estepes da Pártia, no nordeste do atual Irã. Os partos não eram persas stricto sensu. Estes provinham de Pars, no sul iraniano, mas povos afins com estilos de governo análogos. No ápice, elegiam um soberano supremo, o Rei dos Reis, que na essência orquestrava uma confederação de reinos tributários e províncias, as satrapias, dotadas de considerável independência. Tal arranjo aliviava a gestão de um domínio colossal, que se estendia do Eufrates Ocidental à Índia Noroeste, um colosso subestimado na memória coletiva. Falando na Índia, era um lugar bem agitado nos dias de Jesus. Como eu disse, o subcontinente indiano se conectava com a Arábia, África e Europa por rotas de comércio. E por aí não passavam só coisas materiais. Ideias, crenças, conhecimentos práticos e filosóficos também viajavam. No primeiro século, o budismo era uma das coisas que mais se espalhava. Ele surgiu no século 6 a.C., no norte da Índia, e a partir do terceiro século a.C., ganhou força com o imperador Ashoka, da dinastia Maurya, que, segundo algumas histórias, se converteu ao Dharma depois de ver o horror de uma matança em uma guerra que ele mesmo mandou fazer. Enquanto Jesus pregava na Judéia e na Galileia e mandava seus discípulos espalhar a mensagem pelo mundo todo, monges budistas já estavam por aí há mais tempo, ensinando seu jeito de viver e o caminho para a liberdade. Dá para ver isso desde o Sri Lanka, no sudeste asiático, até a região de Gandhara, no sudeste do Paquistão e leste do Afeganistão de hoje. Essa conexão não parava na Índia. No primeiro século, mercadores romanos iam a portos indianos e indianos iam a portos chineses. Nessa época, a China era governada pela dinastia Han e era uma das civilizações mais ricas e fortes do mundo. O Império Han tinha dezenas de milhões de pessoas e um sistema de governo burocrático super organizado, centralizado e baseado nas ideias de Confúcio, um sábio chinês que viveu entre o sexto e o quinto século antes de Cristo. Além de uma produção de comida enorme, arte e filosofia fortes, a China inovava muito em tecnologia. O papel foi inventado por volta de 100 depois de Cristo, e logo depois veio o primeiro sismógrafo do mundo, uma máquina de bronze para detectar terremotos e ajudar a galera a se proteger. Sem falar na seda chinesa que os romanos adoravam. Isso é bem diferente do Japão, né? Hoje o Japão é uma potência rica e tech, mas no primeiro século o arroz tinha sido introduzido há pouco. A metalurgia era básica, trabalhando com bronze e ferro de forma simples, provavelmente aprendendo com a China ou a Coreia. O poder político era todo dividido, sem escrita nem construções grandes. Isso não quer dizer que o Japão era pior que a China ou qualquer lugar. Um povo pode viver feliz e em paz sem isso tudo. Qualquer ideia de que um é superior por causa de critérios assim é besteira. Mas eu trouxe esse contraste porque muita gente imagina o Japão antigo como o de hoje
E muita coisa mudou nesse meio tempo. O contraste é incrível. Hoje, lugares modernos como a Nova Zelândia e o Havaí estavam vazios no primeiro século. Só bem depois que povos polinésios, experts em navegação, chegaram lá nessas ilhas grandes. E uma ilha menor, mas longe demais, a Ilha de Páscoa, onde a chegada das pessoas impressiona pela coragem. Aproveitando, a gente já está nas Américas. O que rolava no continente americano enquanto Jesus desafiava os fariseus, comia com cobradores de impostos e pecadores e era julgado pelos romanos, como a gente lê na Bíblia? Na Mesoamérica, que é o México e a América Central de hoje, uma das maiores cidades do mundo estava sendo construída. Teotihuacan, a uns 50 quilômetros da cidade do México atual, foi fundada por volta de 100 a.C. Ela era cheia de gente de origens diferentes, como maias e zapotecas, que em uns 200 anos criaram o maior complexo urbano das Américas e um dos maiores do mundo na época. As estimativas variam, mas a maioria dos experts fala em 125 a 200 mil habitantes. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o like e compartilhe, por favor. Até o próximo vídeo.